Vamos finalizar o assunto sobre semicondutores, apenas exemplificando alguns dispositivos. Nós sabemos que os semicondutores estão em muitos dispositivos eletrônicos. Um dispositivo muito usado, que é o LED, o diodo emissor de luz. Se nós temos um semicondutor, uma recombinação de um elétron que está na banda de condução com o buraco que está na banda de valência, faz com que essa energia seja emitida, e pode ser emitida em forma de fóton. E dependendo do material usado, esse fóton também pode estar no intervalo de luz visível. Porém, para que realmente a gente consiga emitir luz suficiente, é preciso que haja várias recombinações. Isso não é possível com os semicondutores intrínsecos, porque eles têm poucos pares elétron-buraco. Então, o semicondutor dopado, se um semicondutor estiver dopado, for um semicondutor tipo N, ele vai ter muitos elétrons na camada, na banda de condução, porém tem poucos buracos na banda de valência, então serão poucas as recombinações. Se nós tivermos um semicondutor dopado tipo P, ele vai ter muitos buracos na banda de valência, mas vai ter poucos elétrons na banda de condução. Então, o que se pode fazer é uma junção PN, onde há um semicondutor tipo P e um semicondutor tipo N. Então, nós temos, aplicando uma diferença de potencial que seja suficiente, a gente tem a passagem de vários elétrons do semicondutor N para o semicondutor P, de modo que a zona de depressão se torna e o de buracos, né, do P para o N, e a zona de depressão vai se tornar bem pequena, e assim vai haver muitas recombinações na região da zona de depressão. Então, essas recombinações vão emitir luz. O processo inverso dessa emissão de luz é o efeito fotovoltaico, né? Nós temos também o fotodiodo, em que em uma junção, nós temos uma junção PN e luz incide nessa junção, separando um par elétron-buraco. Essa junção pode estar sendo ligada a um circuito, tendo sido separada, aplicando uma tensão a essa junção, o par que acabou de ser separado vai difundir pelo circuito e vai produzir uma corrente momentânea, né? Isso é usado, por exemplo, nos controles remotos, né, que a gente tem. E se nós temos, no caso do LED, né, da emissão de luz, podemos emitir luz, o LED em si, ele não pode funcionar como um laser, mas o que a gente precisa? Para ter um laser, a gente precisa ter uma intensidade alta de luz e precisamos de várias recombinações, portanto. Então, qualquer fóton que foi emitido pela recombinação de um par elétron-buraco, ele pode incidir, né, em outros elétrons da junção, já que ele vai ter energia igual ao gap de energia, e pode emitir luz. Então, se nós tivermos a junção dentro de um lugar onde tenha faces paralelas, né, opostas, paralelas e refletoras, esses fótons emitidos, eles vão ser refletidos, vão continuar incidindo na junção em outros elétrons e assim estimulando outras emissões de fótons, além dos fótons que vão decair devido à tensão. Então, tendo apenas um pequeno orifício por onde essa luz pode passar, nós temos um laser semicondutor. Também temos os transistores, né?
que normalmente são formados por um sanduíche de semicondutores dopados. Podemos ter dois P's com um N no meio, ou o contrário, dois N's com um P no meio. O que está no centro é a base, e ela é muito fina, de modo que o emissor ele é muito dopado e a base é muito estreita. Entre o emissor e a base, normalmente temos uma polarização direta, e como o emissor está altamente dopado, muitos portadores vão passar para a base, que é muito fina, e portanto eles vão atravessar a base e passar para o coletor, que normalmente está ligado a um circuito com polarização indireta, inversa, né? Então, a gente pode controlar e aumentar a corrente no circuito ligado ao coletor através da diferença de potencial aplicado aqui no emissor. Os transmissores normalmente são amplificadores de sinal, de corrente ou de potência, tá? O Halliday traz um exemplo, que é o MOSFET, que é o transistor por efeito de campo em um metal de óxido e um semicondutor, um óxido de metal, melhor falando. Nós temos o exemplo do Halliday, traz um substrato, que é um semicondutor tipo P, e aqui temos um semicondutor tipo N. A parte branca é um óxido e ele é um isolante, e aqui temos um metal. Aqui, colocando o dreno, né, ligado com a fonte numa polarização direta, faz com que elétrons passem através desse canal do substrato do semicondutor tipo N, aqui da fonte para o dreno, ou seja, a corrente, se os elétrons viajam para a esquerda, a corrente está na direção indo para a direita. Agora, se o que nós chamamos de porta, for ligada, né, com uma polarização indireta, ele vai ficar negativo aqui, e por efeito de campo, porque aqui essa parte branca não conduz, mas ele vai produzir um campo elétrico, porque as cargas vão se acumular aqui e vão empurrar os elétrons, fazer com que os elétrons que estão aqui na junção, no semicondutor tipo N, vão fazer com que eles passem para o semicondutor aqui, a parte P da junção. Então, vai aumentar a zona de depressão, e aumentando muito essa zona de depressão, os vão deixar de passar, de fluir. E se a tensão for suficiente, podemos inclusive eliminar a corrente que passa, né? Eu falei rapidamente sobre os transistores, porque nos interessa saber a física. Assim encerramos a parte de sólidos.